Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Glaucia. Ok. Como você está se sentindo? Estou com o coração agitadinho. Eu também. Imagino. Eu também. Meu coração está acelerado. A respiração está um pouco pesada também. Sim. Ok. Intenso. Intenso, já está intenso. Vamos nos achar aqui para a gente ter a força. Está intenso. O propósito é dar um sentido para algo tão difícil e tão dolorido. O propósito é uma reverência. É buscar recursos, força, sentido para algo tão difícil e tão dolorido. Para algo que interrompe bruscamente um destino de vida, bruscamente uma parceria, bruscamente um amor, um vínculo, uma relação. Esse é o nosso propósito aqui hoje. E eu te agradeço muito por você ter se disponibilizado para isso. O sentido é a gente poder ampliar isso para mais pessoas. Muita gente vivendo a mesma dor, vivendo o mesmo rompimento e vivendo a mesma condição depois disso. Como é que vive depois disso? O que a gente faz depois disso? Como é que a gente segue depois disso? Então, esse é o sentido e eu te agradeço muito a tua disponibilidade emocional de estar se expondo, a tua fragilidade, a tua dor. E eu vou tentar colaborar com isso de alguma forma. E eu te agradeço de todo o meu coração pelo tamanho do seu servir. Pelo tamanho, pela grandeza que você é, pelo seu amor. De se colocar a serviço num lugar muito desafiador também. Então, com todo o meu coração, eu te agradeço. E te honro. Todos os dias. Por isso. E por quem você é. Então, vamos à nossa missão aqui hoje. Né? Eu queria que você se apresentasse, por favor. Meu nome é Juliana. Tenho 43 anos. E
quase 16 anos, estive com o João, meu marido, e ele desencarnou, deixou esse mundo físico no dia 10 de abril de 2021. Em efeito do vírus da Covid-19. Isso. Ele foi vítima do vírus, né? Quando a gente se fala, quando eu fiquei sabendo que o teu marido estava com Covid, você me mandou uma mensagem e a gente fez algumas constelações, né? Enquanto ele estava no hospital, enquanto ele estava em coma, enquanto esse processo, isso foram 2, 3 meses, né? Que a gente se encontrou 3, 4 vezes nesse sentido, né? E desde o início, né? Eu estava te colocando que isso, para mim, é uma decisão de vida, é uma escolha, né? E esse é um assunto muito delicado, muito complexo, porque o que significa, né, pegar um vírus e não suportá-lo e sucumbir a ele, né? Qual o sentido espiritual que isso tem? Nós fizemos 3, 4 movimentos a respeito disso, e eu sinto que isso, de alguma forma, colocou. Sim, ajudou no sentido dele até sofrer menos. Isso. Você também. Isso. Né? Você poder colaborar com todo esse caminho dele, né? Então, assim, várias emoções surgiram, vários propósitos, vários padrões, vários sentidos surgiram durante esses 3, 4 movimentos sistêmicos que a gente fez, né? Então, eu te acompanhei em todo esse caminho, né? E aí, quando isso aconteceu, me veio muito a necessidade de, depois de um período, né? Já tem 2, 3 meses que isso aconteceu, da gente fazer uma reverência a isso tudo. Tá? Então, agradeço de novo a tua disponibilidade emocional que está trazendo aqui. Então, assim, o que nós vamos fazer aqui hoje é uma constelação coletiva, né? Através dele, através de você e através dele. O que é uma constelação coletiva? As constelações coletivas eu tenho feito através do pensamento circular, né? A gente tem o pensamento linear e o pensamento circular. Pensamento linear é o ponto A ao ponto B, uma linha reta de um para o outro, e a pergunta aqui fica, por quê? A pergunta do pensamento linear é por quê? Ok? Agora, nós vamos usar o pensamento circular. Pensamento circular, ele não pergunta por quê. Por quê? Ele tem muitos aspectos. Ele amplia demais. Ele atinge outras consciências, outras conexões, outros sentidos e vários aspectos. Então, não tem um porquê. Existe um sentido maior. E é este o sentido maior que nós vamos experimentar, colocar nesse pensamento circular, nessa constelação coletiva. Ok? Sabe, Glaucia, eu vou só compartilhar uma coisa com você. É uma coisa que tem me vindo muito e vamos deixar, né, ser guiado agora nesse momento, claro. Mas uma coisa que eu gostaria, assim, de compartilhar e que as pessoas também pudessem acessar isso de algum lugar, é que eu não vejo o João como uma vítima, sabe? E que ele faz parte do plano divino dele, das escolhas dele, da alma, da consciência, que é o todo, mas não como uma vítima, e que se de alguma maneira essa energia reverberar nas pessoas que ficaram, como eu, de olhar os seus familiares não como vítimas, eu já acho que uma grande cura vai acontecer no coletivo. Que ótimo. Porque isso eu pensei, e nós vamos dar um lugar para isso. O sentido espiritual desse destino. Isso para mim é uma reverência.
Porque aí ele não fica nesse lugar de vítima. Isso ajuda o caminho dele e a você não olhando como vítima isso tudo. Esse é o principal sentido do que a gente vai fazer aqui. Muito obrigada, Juliana. Estamos em sintonia. A hora que eu fui montar essa constelação coletiva, eu fiquei buscando qual é o sentido maior disso tudo. O que esta consciência busca com esses movimentos que acontecem na vida da gente. Então, esse é realmente o sentido. Nós estamos aqui no Instituto Conexão Sistêmica, aqui em São Paulo. Nós somos um instituto que divulgamos o pensamento sistêmico, as constelações familiares. O meu trabalho, do Oswaldo Santucci, nós acoplamos a fisiologia do trauma com as constelações familiares. Então, nós vamos começar todo esse movimento trazendo recursos, trazendo forças, para a gente conseguir fazer essa constelação de um lugar de confiança, de segurança e de iluminação. Nós usamos as constelações familiares acopladas à fisiologia do trauma, ok? Então, com isso, nós vamos iniciar aqui o nosso movimento sistêmico através desses conceitos da fisiologia, ok? Então, Juliana, vamos lá, respirando, né? Eu vou pedir para você tá bem acomodada na sua cadeira. Conseguir encontrar um bom lugar para você nessa cadeira, nesse momento. Você conseguir sentir o apoio da cadeira, o assento da cadeira. De você conseguir sentir o apoio onde estão as suas costas. De você conseguir perceber os seus pés apoiados no chão. De você perceber como é quando a cadeira te dá um suporte. Quando a cadeira te suporta. Quando a cadeira te dá um apoio e te sustenta. E o chão sustentando os seus pés. Confortável. O que vai acontecendo com você quando você traz a sua atenção, sua consciência para onde você está sentada? Eu estou um pouco tonta. Um pouco de tontura. Tá. Mas a hora que você foi dizendo para eu sentir meus pés no chão, Ok. foi ancorando. Mesmo ainda tendo um pouco tonta, ok. Eu traz um conforto ficar aqui na cadeira, assim como você me fez sentir. Entendi. Como seria se você empurrasse levemente seu calcanhar no chão e sentir os dedos dos pés no chão? Mesmo dentro do sapato, ok? Não precisa tirar o sapato, não. É um pouco mais de contato. Melhor. E aí você vai ancorando um pouco mais e vai saindo de toda essa emoção, dessa emocionalidade e vai vindo para cá. E vai chegando, e vai sentindo lá o contato com o chão. E vai aterrissando. Eu também estou me aterrissando, estou saindo de toda aquela emocionalidade que eu estava. Estou chegando aqui, estou sentindo aqui o meu corpo, a minha presença, o apoio da cadeira, os pés em contato com o chão. E agora nós vamos buscar 2 recursos. Que elemento da natureza tem uma força para você, para a gente poder trabalhar esse assunto aqui? O mar, a montanha, as pedras, o rio, o vento, a mata. O fogo. O fogo. Obrigada.
Como é se você colocar ao seu redor, perto de você, no ambiente que você está, o fogo, do jeito que você imagina? É bom. É Que quente. diferença faz quando o fogo entra para você? Aquece. Aquece. Esquenta. Ok. Onde no seu corpo você sente esse aquecimento, esse calor? Que parte do seu corpo você sente isso? No cardíaco, Ok, nos pés. ok. E quando você sente isso no cardíaco, nos pés, como fica a sua presença? Como fica esse sentar na cadeira? Traz uma sensação de mais acolhimento. Ok. Mais força, né? Mais tônus, mais Isso, é. integração, inteireza, né? Mais firmeza. Isso. E também Firmeza, cada isso. vez menos emocional. Estou vendo Isso. todo mundo. Ok. Isso. Agora nós vamos buscar mais um recurso. Uma força espiritual. Seja lá o que isso signifique para você, dentro do teu sistema de crenças. O que seria uma força espiritual que poderia nos ajudar nesse trabalho hoje? Você não precisa nem dizer o que é. Você simplesmente dê um lugar para isso. Tá. Ok? Aí no teu ambiente. Então, de um lado tem o fogo, e no outro lado, ou na frente ou atrás, aonde você sentir, você dá um lugar para essa força espiritual. E aí você já pode também mexendo aí nas suas pedras, que eu sei que está aí do seu lado, ancorando tanto a fogueira, quanto essa força espiritual, ok? Uhum. E quando essa força espiritual está presente, o que você recebe dela? Proteção. Como você reconhece essa proteção no seu corpo? E vem de novo um calor. Ok. Que parte do corpo você reconhece essa proteção e esse calor? Eu senti nas costas, na lombar e do cardíaco. De novo, no cardíaco de novo. Entendi. E quando você recebe essa proteção na lombar e no cardíaco, o que vai acontecendo no seu corpo? É um soltar essa tensão que eu tava, é um relaxar mais, sair um tanto mais dessa tensão. Ok. Mais inteireza, né, para a gente conseguir fazer esse trabalho. Isso, sim. Uhum, sim. Mais segura, até mais segura. Mais segura, ok. Isso. Que bom. Uhum. Então, aqui agora, eu vou de novo colocar esse conceito do que seria o pensamento linear, tá? Um ponto A ao ponto B, certo? Uhum. E aqui é uma linha reta, isso é o linear, né? Então, aqui tem você sai de um lugar e chega no outro, e aqui tem um evento. Isso aqui é o pensamento linear. E a pergunta é aqui, por que isso aconteceu? Isto limita muito, isso deixa a gente muito restrita. E é muito fácil a gente ir para a vítima. Por que nós somos vítimas disso que está acontecendo? Então, o objetivo aqui é a gente ampliar esse estado de consciência e poder incluir outros aspectos para que a gente não fique na vítima exatamente como você colocou agora há pouco, que foi essa tua intuição. Então, isso está a serviço
da gente sair da condição de vítima, aumentando, ampliando o nosso estado de consciência de algo tão amplo, tão difícil e tão complexo que foi o que a humanidade está vivendo ainda, né? São 500 mil mortes aqui no nosso país. Isso não é brincadeira. Tem muita dor aqui. Nós vamos sair do pensamento linear e vamos montar um pensamento circular, no sentido de sair do porquê e tentar dar lugar para outros aspectos sistêmicos disso, em um outro estado de consciência, ampliando a nossa consciência para a gente sair da condição de vítima. Então, a gente sai do porquê para um sentido maior e uma aceitação. O sofrimento vem da não aceitação. E se a gente conseguir entender e sentir outros aspectos, outros sentidos disso, a gente consegue aceitar com menos dificuldade. Portanto, o sofrimento diminui. Fica a tristeza, que é muito diferente de sofrimento. A tristeza é saudável, porque é um luto, mas o sofrimento vem da não aceitação. E isso é a busca dessa constelação, ok? Então, vamos imaginar um círculo, imaginando um círculo imaginário aqui, e numa ponta eu vou colocar você, na ponta desse círculo, eu vou estar colocando você, e na outra ponta do círculo, eu vou estar colocando o seu marido. Ok? Observa como é para você, Juliana, quando eu coloco você diante dele. O que acontece aqui? Nossa. O desafio traduzir o que eu estou sentindo. Eu vou falando e tu vai me ajudando a traduzir. Você vai elaborando. Isso. Quando você colocou o João ali, é como se preenchesse esse lugar, preencher um espaço. Ok. Um espaço que é dele. Isso. E nunca vai deixar de ser. Isso. Ele não foi excluído, ok? Ele vai continuar tendo o lugar dele, sempre. Em outro plano, mas esse lugar é dele e nunca vai deixar de ser. Isso. Ok? Aqui eu vou colocar a fogueira, que é um recurso para você, e vou colocar uma força espiritual que você determinou. Veja se aqui é um bom lugar, tanto para a fogueira quanto para a força espiritual. Ou você quer que eu coloque em outro lugar? Acho que entre nós, mas não próximo, assim, na lateral. Isso. Uhum. Isso. Ok. Fora do círculo, ok? O círculo está aqui. Ah, tá. Ele está fora do círculo, ok? Como um recurso, amparando tudo que nós vamos fazer aqui. São duas forças, isso é um continente para tudo que nós vamos fazer aqui, ok? Certo? Certo. E quando a gente coloca essas duas forças aqui, o que acontece aqui entre vocês? Eu sinto mais proteção. Que ótimo. Eu também. Isso também me dá essa sensação de mais proteção. Ok? Agora, eu vou pegar uma âncora que representa esse destino do João, a morte dele.
vou colocar no círculo. Na outra parte do círculo aqui, tá? Tá. Então, observe o que acontece entre você e ele quando o destino da morte dele, pelo Covid, entra no círculo. Não é uma coisa que eu gostaria que tivesse ali, sabe? Eu entendo perfeitamente. Me traz um desconforto. Tá? Não gostaria que tivesse ali, mesmo sabendo. Tá? É um desconforto, eu fico um pouco desconfortável. Eu entendo. Eu entendo. Uma agitação. Em que parte do seu corpo? Nas mãos. As minhas mãos ficaram mais, suaram e mais agitadas. Ok, eu entendi. Então já vamos cuidar disso. Eu vou pegar uma outra âncora que representa o legado que ele deixou nessa vida. Sim. É grande. É bom. É muito grande. Muito grande. É muito grande. Rico. É forte. E me veio a palavra é nutridor. Ok. Ok. E como é agora o frio nas mãos? Aquietou, mão. Então, Aquietou. então, tem a morte dele, mas tem o legado dele. Ok? E tem o lugar dele. E tem a presença dele. Ok? Ok. Como você está? Eu tô com saudade, me deu muita saudade quando você colocou o legado. Entendo. E como seria se você olhasse para ele agora e dissesse: muito obrigado por tudo que você me ensinou, me fez experimentar, me deixou, me amparou, aprovou, suportou. É muito bom ouvir você dizer isso. É muito bom. Então vamos lá. Vamos. Muito obrigada Muito obrigada, João, por tudo que você me ensinou, por tudo que você me ensinou, por todo o suporte que você me deu, por todo o suporte que você me deu, por todos os desafios que você me fez enfrentar, por todos os desafios que você me fez enfrentar, pelos aprendizados que eu tive ao seu lado, pelos aprendizados que eu tive ao seu lado, pela evolução emocional que eu precisei escalar ao seu lado. pela evolução emocional que eu precisei escalar ao seu lado. O seu legado é grande. O seu legado é muito grande. E o meu crescimento ao seu lado foi enorme.
O meu crescimento ao seu lado foi enorme. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. É muito bom. Você sempre vai ter um lugar no meu coração. Você sempre, sempre vai ter um lugar no meu coração. E os seus aprendizados sempre estarão no meu caminho. E os seus aprendizados sempre estarão no meu caminho. O seu legado sempre estará no meu caminho. O seu legado estará sempre no meu caminho. Dentro de mim. Dentro de mim. Como você sente isso no seu corpo, Juliana? É muito bom dizer isso. O que acontece no seu corpo? Por favor, experimenta sentir o teu sistema nervoso registrar. Sensorialmente, é quente, é frio? Quente. E qual a sensação do corpo? Reconhece, por favor. Sabe aquela sensação que quando você às vezes está num dia agitado e que você para e você faz aquela respiração profunda? Essa sensação. De alívio? Ou de descarregar? De alívio, assim. Okay. De soltar, né? Soltar, isso. Ok. Isso. É um alívio. Um alívio. E quando você tem esse alívio, o que acontece com a sua respiração? Expande mais, Ok. Ela fica mais ampla, mais expandida, mesmo com o nariz assim escorrendo. Ora, é um mínimo. É um mínimo. Mas eu tô até assim, deu um certo calor. Ok, entendi. E agora, como é olhar aqui para ele? É bom, é livre. Entendo. É livre. Ok. Então, estamos aqui no pensamento circular, aonde entrou um fato extremamente difícil, mas entrou o legado dele. E a gente reverenciou esse legado, ok? Temos um lugar para tudo isso dentro de você. E aí fica menos difícil olhar para ele e mais fácil, menos difícil de aceitar uma realidade tão difícil. Isso. Ok? Isso. Eu vou pôr mais um aspecto aqui nessa dimensão, nessa consciência. Ok? Eu vou pegar uma âncora que representa o sentido espiritual da morte dele. Ok? Ok. Onde você acha que eu posso colocar isso? Na ao frente lado dele. ao lado. Ao lado. Que lado? Direito ou esquerdo? Olhando aqui para mim, onde você está? Isso. Ok. Isso. Como é quando eu incluo o sentido espiritual da morte dele? Traz uma força. Não é completo, não é que completa, mas soma. Soma ao lado dele. Como se também a força fosse ali para ele, fosse ao lado dele. Entendo. É uma soma, assim, é um mais. Ok. Completar, acho que é muito, não é completo, mas soma.
você reconhece essa soma no seu corpo? Me deixa mais tranquila e é como se eu soltasse alguma coisa. Eu não sei identificar o que é, mas é como se eu soltasse alguma coisa com isso. E quando você solta alguma coisa com a inclusão do sentido espiritual da morte dele, o que que acontece no seu corpo? Eu sinto algo no meu estômago. É uma energia um pouco forte. É engraçado porque se eu falar que é uma náusea, assim, não chega a ser uma náusea, mas não é ruim. Mas é uma coisa que movimenta aqui no meu estômago e sobe. Você pode até soltar arrotos, você pode soltar uma pressão que estava no estômago e você vai estar colocando isso para fora. Descarrega essa náusea, esse enjoo. Deixa isso vir, por favor. Experimenta. Isso, alguma coisa para sair do meu estômago. Isso, permita. Não tenha vergonha, pode arrotar. É saudável você poder descarregar. Por favor. Nossa. Então, sente essa coisa que você soltou, porque o sentido espiritual da morte dele entrou, que você soltou, e depois que você soltou, tem algo no seu estômago que pode sair. Acompanha a sensação, acompanha, perceba, não conduza, acompanha. Vai percebendo, vai vendo os movimentos e vai permitindo, deixa ver. Precisei soltar a roupa. Ok, fica à vontade, pode soltar. Meu cachorrinho vomitou hoje de manhã. Ok. Então, se você precisar se imaginar vomitando, sim. Experimenta pôr isso para fora. Eu não saí mesmo de alguma coisa de mim. A minha boca, ela secou e agora tá salivando ao mesmo tempo. Ok. A fogueira está aqui, ok? A força espiritual está aqui. Sente essa proteção do seu lado. Ok? E aí permite essa náusea do estômago continuar saindo. Vai lá para essas forças, para a fogueira e para a força espiritual. Recebe um pouco mais disso. Os pés no chão. Isso. E aí, continua permitindo esse soltar da náusea do estômago. Tá vindo ar mesmo, o arroto. Ok, permite. Nossa. E bem a imagem do vômito do meu cachorrinho, do nosso cachorrinho mesmo de hoje de manhã que vem. Bem, Olha só. Certo. O que está acontecendo no seu estômago? Como está agora? Tá liberando, tá acalmando. Ok. Deixa uma pressão, vem uma pressão assim pro meu rosto junto. Uma pressão aqui junto nessa área. Certo. Está aliviando. Ok. Entende? Um pouco
Observe o que vai entrando no lugar quando essa náusea vai saindo. Ai, é um soltar meu ainda. Ok. É como se eu tivesse ainda segurando alguma coisa. E eu tô, assim, um pouco mais fraca no sentido de como se eu cansasse. Sei. Mas, ao mesmo tempo, é bom soltar, porque como se eu tivesse um pouco cansada. Sim. De estar segurando, né? Tudo isso, todos esses meses, de tudo que você está segurando. Permite, Juliana. Permite, meu amor. Permite. Eu tô cansada, é isso mesmo. Deixa vir. Reconheça esse cansaço. Aceite ele. É muito desgastante tudo que você está vivendo. Tô cansada. Eu tô cansada de sentir medo. Ok. Eu entendo. Eu entendo. Como está a náusea? Sou. E como está essa pressão aqui no rosto? Melhorou também, é mais o cansaço agora. Ok. E como está o cansaço? Eu sinto ele ainda. E como é se você for para a sua fogueira agora e para a sua força espiritual? Como se eu pudesse repousar. Ok. Experimenta, um minutinho. Recebe. Recebe esse suporte. Recebe essa força. E veja como isso vai te ajudando com o seu cansaço. Ok. Como você está? Mais solta, mais leve. É forte. Uma última parte agora, tá? Eu vou incluir mais um aspecto nesse círculo, nesse pensamento circular, que é o seu caminho sem o João. Onde eu coloco? Eu Do deixei na seu minha lado, frente. na sua frente. Isso, experimenta colocar na minha frente para eu ver como eu sinto. Ok. Dá para ver daí? Dá. Eu acho que do lado desse outro lado, do outro. Posso experimentar do outro. Experimenta do outro. Acomoda melhor. Ok. Isso. E agora, o que acontece entre você e o João quando a gente coloca o seu destino sem ele do seu lado?
vem uma certa tristeza. Sim. Um pouco de solidão. Ok. Mas, ao mesmo tempo, me vem... Confia. Ok. Confia. Ok. Nossa. E isso me vem, confia. E como é olhar para ele agora quando vem o confia? É bom. Ok. E como você reconhece o confia no seu corpo? Qual a sensação física do confiar? Ele mexe meu cardíaco de novo. Ele está mexido e cardíaco hoje. Lógico. Lógico. Eu vou te ajudar aqui um pouquinho mais, ok? Tá. Atrás de você, Juliana, para te ajudar a confiar e acolher esse confia, eu vou colocar a tua essência, a tua porção espiritual, a tua força, seja lá o nome que isso tenha para você, dentro do seu sistema de crenças. Pode ser tua alma, teu superior. Mas para mim, Gláucia, é a sua porção espiritual, ok? Eu estou colocando aqui atrás de você. Nossa. Observa como é quando você põe atrás de você a sua essência, a sua porção espiritual. Eu sinto um alinhamento nas minhas costas. Ok? Alinhou. Sabe aqueles bonequinhos de corda atrás? Parece que virou a corda e deu uma alinhada. Entendo. Essa sensação. E como é agora o confiar? Ai, é mais forte. Reconhece no corpo, por favor. Ai, é mais leve, entra mais ar. Aqui, desde aquela hora do estômago, Sei. ainda está uma certa... e meio preso a minha boca, a sensação ainda. Entendo. Como se fosse passando uma anestesia, sabe? Ah, entendi. E você falando isso, dá uma sensação de que está soltando a minha boca, meu nariz estava um pouco preso, como se eu estivesse soltando alguma coisa daqui agora. Entendi. Tirando algo daqui e soltando. Entendo. Observa mais um minutinho, por favor, soltar. E quando solta alguma coisa daqui. Isso. E quando solta isso, o que vai acontecendo no resto do corpo? É como se eu tivesse me permitindo respirar mais. Porque tem sido difícil respirar. Como se eu pudesse respirar mais. Ok. Entrar aqui, soltar isso aqui e respirar um pouco. Então, vamos colaborar um pouquinho mais, com um pouco mais de recursos, para isso continuar, ok? Ok. Aqui é a tua porção espiritual, certo? Agora, aqui são os seus deuses. Seja lá o que isso signifique. Seus deuses externos. Seu Deus, seu anjo, seu arcanjo, seus orixás, seu animal de poder, seu mantra, seu floral, seu cristal, suas mandalas.
Você, o seu destino, São João, a sua essência e os seus deuses externos. Todos os seres que te acompanham, todos os seres de luz que te acompanham e te ajudam, e te suportam, te dão apoio. Recebe. E observa no corpo como é quando os seus deuses estão atrás da sua essência. Isso. Se entrega. Deixa a cadeira te suportar. Deixa a cadeira te sustentar. Sua essência está atrás de você. Seus deuses estão atrás de você. A fogueira e aquele ser de luz, a força espiritual. Receba. E sinta no corpo o que isso vai gerando no teu corpo físico, sensorialmente. Tá soltando meu corpo, soltando as minhas pernas. Ok. Ah. E o que vai acontecendo? Ai. Tá aliviando. Tá clareando. Tá clareando, parece que até a minha visão. Que bom. O meu cachorrinho se movimentou de lugar agora que também. Se esticou, voltou para cá. Ai, aliviou muito. As pernas, o corpo. Aqui, soltou. Ok. E vem uma palavra. Por Desde favor. que você começou a colocar os recursos. Bênção. Bênção. Um último movimento. Olha para o João e diz: obrigada. Eu vou incluir 2 palavras, posso? Meu amor. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada, meu amor. Ok. Nossa. Como é isso no seu corpo, Juliana? Ai, tá soltando. Meu corpo parece que eu tava amarrada. A gente nem se dá conta, né? Não tinha me dado conta. Não tinha. Não tinha. Juliana, quando a dor voltar, quando o sofrimento voltar, porque isso é um processo, é dia a dia, é um acostumar com uma vida nova. Lembra da fogueira, da força espiritual. Lembra do destino dele. Lembra do legado dele. Isso.
Lembra do sentido espiritual da morte dele. E lembra do lugar que você deu para tudo isso. Lembra da sua vida sem a presença concreta dele, mas a presença dele no seu coração. Lembra que você tem uma essência. E lembra que você tem todos os seus deuses. Que isso te ajude a viver essa dor. A passar por essa dor. Com força, dignidade, inteireza, como ele merece. E que a sua vida siga com dignidade depois desse evento. Com dignidade, é isso. É mais um grande recurso. Com certeza. Horas, acho que vale. Vale. Acho que vale. Onde colocamos a dignidade aqui nesse pensamento circular? Entre nós. Okay. Entre nós. Isso. Vou colocar de lado para ficar para os dois, ok? Isso, ótimo. Ótimo, vocês, isso. tanto para ele quanto para você. Isso. Saravá! Saravá! Maravilhoso! Isso. A dignidade para nós, para os nossos caminhos, para os nossos destinos, para nossas escolhas, com muita dignidade e grandeza. Para a grandeza que ele é, para a grandeza que eu sou e para a grandeza que nós sempre seremos. Eu espero que isso colabore no seu caminho, que te dê uma força, um recurso. Vou estar por aqui. Daqui uma semana eu vou querer saber como você ficou desse movimento todo que a gente fez. A gente se fala. E eu agradeço muito a oportunidade de poder realizar isso. Muito obrigada. Eu preciso te dizer isso, Glaucia, eu preciso registrar isso nesse vídeo. Que isso reverbere nas pessoas, que o seu amor continue reverberando. De novo, eu vou te falar, eu honro a mulher que você é. Eu honro o ser humano que você é. E a grandeza que você é. E o coração que você é. Só um coração como é o seu, para servir como você está servindo para mim, para minha família, para a família do João, para o João, e para todas as famílias, e para todas as pessoas que vão entrar em contato com o que houve aqui, que isso reverbere muito, só uma grandeza como a sua, para isso reverberar e ser cura para todos nós. Porque o seu servir, ele é muito grande. E eu honro você, alma de luz, minha alma, a minha irmã de alma. Eu estou muito emocionada. E eu quero te agradecer com todo o meu amor. Eu honro os meus pais e todos os meus professores que me ensinaram tudo isso. Um beijo para você, que isso te fortaleça no seu novo momento de vida. Ok? Assim é. Ok. Como você está? Bem, emocionada, mas eu estou bem.
Que bom, meu bem. Um beijo no seu coração. Daqui uma semana a gente se fala. Tudo de bom. Beijo. E obrigado. Eu que sou infinitamente grata a todos vocês.